Então, boa noite a todos, paz e bem. Muito obrigada pela presença de todos. Hoje é um dia especial, a gente está comemorando os 10 anos da Laudato Si, né? E a gente está aqui com muita alegria e para a gente refletir também a nossa caminhada, o que foi a Laudato Si até agora para a gente, como vai ser daqui por diante, né? Nós temos um novo Papa e vamos. Eu acho que vai continuar na mesma linha, né? Mas, então, eu quero acolher vocês todos, agradecer mais uma vez, agradecer a Suzana pelo aceite, a Ana Beatriz pelo aceite de estar aqui com a gente. E eu vou apresentar já a Ana Beatriz para fazer a oração inicial, então. A Ana Beatriz, ela é pertencente ao movimento dos focolares, ela é da Comissão Socioambiental daqui da Diocese de São José dos Campos e é também animadora Laudato Si. Então, eu passo a palavra para a Ana, que ela vai fazer a nossa oração inicial. Boa noite a todos, todas, né? Eu digo que é uma grande alegria estar aqui com pessoas que têm no coração esse desejo em comum, né? De cuidar da criação, da casa comum, construir a fraternidade universal. Eu vou pedir licença antes de fazer a nossa oração, de compartilhar com vocês brevemente uma experiência que eu tenho passado ultimamente. Por questões pessoais, eu tenho pensado na morte, né? E procurando textos, eu achei algumas coisas na mística franciscana sobre a morte, a irmã morte, né? Como diz também Papa Francisco, que a morte não é o fim de tudo, mas o começo de algo. E num desses textos franciscanos, eu achei uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, né? Foi de 2020, foi um provincial franciscano que escreveu, e ele diz assim: Francisco de Assis, como arauto da paz, jamais diria bem-vinda, irmã morte, quando ela é consequência do pecado humano. Antes, Francisco de Assis gritaria ao mundo de hoje: maldita a morte causada por toda a violência armada. Maldita a morte causada pela fome em consequência de não partilha. Maldita a morte provocada pela privação dos direitos sociais, causada pelo enriquecimento ilícito dos que legislam em causa própria. Maldita a morte causada pela disseminação da segregação racial, ideológica e religiosa. Enfim, maldita a morte que destrói a vida das nossas florestas. Maldita a morte, fruto dos nossos tóxicos, dos produtos tóxicos despejados sobre o alimento. Maldita a morte dos nossos rios, resultado da ganância das mineradoras. Maldita a morte das nossas praias, causada pela omissão dos primeiros responsáveis e pela ganância da indústria petrolífera. Aqui são só uns exemplos dessas malditas mortes. Mas eu quero ver a morte como, né, essa irmã morte, essa, como Francisco de Assis dizia, essa passagem natural, né, e para aqueles que acreditam em Deus, esse encontro face a face com Deus. Então eu fico muito feliz, né, reitero a minha felicidade de estar aqui com irmãos crentes, mas também pelos meus irmãos que professam outra fé, pelos meus irmãos que professam uma fé que não é religiosa, mas que juntos nós podemos construir esse mundo mais fraterno e cuidar dessa casa comum.
E com isso, então, eu quero fazer essa oração que tem na Laudato Si, que é a oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Muito obrigada, Ana. Muito bonita a sua reflexão. Então, agora eu vou chamar a Suzana. A Suzana é teóloga, leiga, ativista socioambiental, doutoranda e mestre em teologia sistemática, pastoral pela PUC Rio, e gerente de programas para a conversão ecológica no movimento Laudato Si a nível global. Muito obrigada, Suzana, pela presença, pelo aceite, pelo esforço, né? Muito obrigada, Lúcia. Obrigada, Ana Beatriz. Eu vou falando devagar para não dar crise de tosse. Eu venho pensando sobre esse encontro, já deve fazer, foi faz um tempo que vocês fizeram esse convite, né? Deve fazer uns 5, 6 meses. Foi em novembro do ano passado. Aí, primeiro eu gostaria de parabenizar pelo planejamento, que isso é uma coisa tão importante no nosso trabalho de ativismo, e que muitas vezes a gente não consegue, né, planejar agendas com tanta antecipação. É um desafio no nosso contexto no Brasil. Mas vocês estão conseguindo, isso já queria parabenizar. São grandes vitórias diante de tantos desafios que a gente tem no cuidado da nossa casa comum. E a gente precisa aprender a celebrar essas pequenas vitórias, porque senão a gente não mantém o fôlego para a jornada a longo prazo. Então eu venho refletindo muito, porque, e ainda mais, as minhas reflexões mudaram um pouco o rumo que estavam indo, sobre a conversa que eu quero ter com vocês hoje, a partir do momento que, né, o Papa Francisco faleceu. Então, que oportuno também a Ana Beatriz ter começado essa reflexão, trazendo essa reflexão sobre a morte e a dimensão dessas estruturas de morte, né, que é diferente da morte que a gente encontra no Cântico das Criaturas, né, Irmã Morte, que São Francisco louva a Deus porque faz parte dos ritmos da vida. E no meio de todas essas reflexões, todos esses atravessamentos das coisas que têm acontecido, né, ao mesmo tempo que a gente celebrou 12 anos de pontificado do Papa Francisco, logo em seguida ele faleceu, e agora a gente vai celebrar 10 anos da Laudato Si sem ele, eu comecei a pensar mais sobre o valor simbólico das coisas. Porque simbologia é uma coisa essencial no cristianismo. E hoje em dia a gente não se detém tempo suficiente para refletir sobre o sentido simbólico das coisas.
E às vezes a gente até acha que é meio que perda de tempo. Mas a simbologia, ela é sempre uma forma de apontar para algo maior, né? E ela ajuda a gente a se relacionar com as coisas de uma forma mais profunda. Isso para dar um pouquinho de contexto de onde eu quero chegar com a nossa conversa. Pode estar parecendo meio flutuando no ar, mas a gente vai aterrissar, tá? Então, eu queria começar, na verdade, perguntando para vocês se vocês lembram onde vocês estavam, o que vocês estavam fazendo a primeira vez que vocês ouviram falar da Laudato Si. Podem compartilhar no chat, ou se alguém quiser também abrir o microfone, mas para ser breve, assim, né? Onde você estava? O que você estava fazendo a primeira vez que você ouviu falar da Laudato Si? Eu estava num curso de política e cidadania, e a gente estava falando das encíclicas, e daí ele falou para a gente ler a Laudato Si, que tinha acabado de ser lançada. Por isso que eu lembro. Muito bom. No mesmo ano, então, em 2015. Muito bom. Posso? Sim, por favor. Então, falar da Laudato Si, da encíclica do Papa Laudato Si, e também a Laudato Deum, é uma coisa importantíssima, né? Inclusive, os 10 anos da Laudato Si, mas propriamente eu comecei a participar de um curso aqui na Zona Leste de São Paulo, na Escola de Fé e Política no Belenzinho. Não sei se alguém conhece, né? Não sei o nome, falar o nome completo eu esqueço, mas é a Escola de Fé e Política no Belenzinho, Valdemar Rossi. E ano passado, né? Foi daí que eu comecei a me inteirar melhor em relação às encíclicas do Papa, né? Francisco, que é a Laudato Si, né? Ano passado a gente também teve um trabalho, né, sobre a campanha da fraternidade, o Fratelli Tutti, enfim, mas a Laudato Si me chamou muita atenção lá nessa escola. Muito obrigada, Hélio. Vendo aqui, o José Antônio compartilhou no chat que estava com a Beatriz e ela ajudou a ele se conscientizar da importância. A Maria Verônica foi no período da pandemia, viu a divulgação do curso. Papa Francisco traz Francisco de Assis. Luiz Roberto foi também em 2015, lecionando na Faculdade de João Paulo II em Marília. O Adilson ficou sabendo logo no lançamento, mas só foi ler depois que entrou na Comissão Socioambiental em 2017. Posso falar rapidinho? Sim. Então, em 2017, nós estávamos aqui em Joinville, na antes diocese, agora arquidiocese da cidade de Joinville, e nós fomos convidados, Ana Beatriz citou o movimento Focolar, e eu e a Márcia, minha esposa, nós participamos há 41 anos do movimento dos Focolares. Famílias novas e toda uma caminhada. E em 2017 nós fomos convidados, por intermédio da obra, dentro da diocese, para fundarmos a Comissão Diocesana de Promoção e Defesa da Vida. Então nós acabamos fazendo uma imersão assim, em várias encíclicas, né? E tomamos contato com a Laudato Si, foi amor à primeira vista, e desde então a gente segue nessa caminhada para ampliar essa consciência de promoção e defesa da vida, mas da vida como um todo, né? Não apenas da vida humana. Então ela é muito, muito interessante, muito profunda, e temos que pensar sempre uma forma, mesmo com a morte do Papa Francisco, mas essas ideias, essa força desse pensar, cabe a nós mantermos isso vivo nessas movimentações todas que estamos fazendo, tá bom?
Muito bom. Obrigada, Pedro. Amor à primeira vista, gostei. Posso falar? Sim, por favor. Então, em 2015 eu não percebi o lançamento da encíclica, mas estava muito feliz com as propostas e as falas do Papa Francisco. Mas a partir de mais ou menos 2017, 2018, a esposa e eu começamos a estar preocupados com a questão da preservação do planeta. Começamos a procurar lugares para morar, repensar formas de vida, bioconstrução, encontrar pessoas. Passamos pela região de Juquitiba, São Lourenço da Serra, diversas questões. 2018, 2019, em 2020 ou 2021, alguém me convidou para o curso animador Laudato Si, né? E começando a fazer o curso, eu percebi, aí eu vi a questão da encíclica, né? E percebi a importância disso para a mudança da casa comum, para a mudança necessária que o planeta está requerendo, né? Então, para mim, impactou muito naquele momento como animador. E aí passei a conhecer mais pessoas, mais grupos. E o ano passado, quando a gente soube que a campanha da fraternidade desse ano já seria o tema da ecologia integral, eu me envolvi mais ainda. Eu falei, gente, tem tudo a ver com o que está acontecendo, a temperatura subindo. Os meteorologistas não previram isso, né? Antes da nossa fala, agora eu peguei o início da fala do Carlos Nobre, lá no outro grupo, que também está falando dos 10 anos da Laudato Si, correndo com a gente, no bom sentido, né? Então, justamente ele fala assim, não se esperava essa mudança, né? Então, providencialmente vem uma campanha da fraternidade adequada para o momento. Comecei a me participar com diversos grupos, aí estava em outra cidade, estava em Sumaré, alguns aqui estavam comigo em Sumaré, em Campinas, aí mudamos agora para Jacareí, mas como é importante essa ligação e este momento, o que o Papa Francisco nos deixou e que a gente tem a obrigação de continuar. E, da minha parte, não encerra na campanha da fraternidade, né? Nós temos agora a pastoral da ecologia integral, as demais pastorais, e quanto trabalho tem pela frente, né? Cada dia que passa, mais a gente percebe a questão do compromisso que tem para acabar com essa crise socioambiental, ou amenizar e tentar garantir a sobrevida da humanidade para as próximas gerações, né? Então, é bom estar com vocês. Uma está comigo aqui, ela fica de olhinho fechado, mas ela percebe tudo, tá? Só para vocês entenderem o nosso contexto, eu joguei na televisão, a gente vê vocês na tela grande e está o celular aqui do lado, então a gente fica num ambiente maior, né? Mas é isso, a Suzana já conhecia do movimento Laudato Si, eu sei que a gente tem aqui no grupo pessoas de Santos, eu trabalhei muitos anos em Santos, Itanhaém, a gente rodou o mundo. Só mais um pequeno comentário. Como é bonito a gente como cristão, todo lugar que eu vou, eu procuro as comunidades locais. E cutuco todo mundo com a questão da ecologia integral, com a questão da Laudato Si, tento participar dos grupos, e como é bonito que em todo lugar a gente se sente acolhido. Como eu me senti acolhido pelo povo de Campinas, pelo capítulo, como a gente se sentiu acolhido em outras regiões, e aqui em Jacareí, São José dos Campos. Então você tem uma comunidade cristã que te acolhe, né? E ao mesmo tempo a gente vivencia isso, se aproxima dos grupos que tem mais ligação e faz uma crítica, vamos dizer assim, porque alguns eu vejo que vê a ecologia integral e a campanha da fraternidade, eu chamo assim com um cara de paisagem. Olha e faz de conta que não está acontecendo nada. Eu vi padres que viram a quaresma, seguiram a quaresma, mas parece que não tinha uma campanha tão forte. E eu chegava para eles e falava, gente, a gente tem uma campanha forte, esse tema é fundamental. Então eu cheguei a cutucar, no bom sentido, diversas pessoas, alguns ali que se diziam franciscanos. Se você é franciscano, mais uma razão para você abraçar isso, né? Então eu fiquei feliz de encontrar o povo da OFS aqui em São José, vão estar com vocês, não quero prolongar muito, mas a importância desse trabalho, a importância desse momento da Laudato Si, que com certeza não se encerra aqui. Para mim, isso é só preparação para os novos tempos que teremos que enfrentar, que o planeta requer, que a comunidade requer, e vamos fazer a conversão ecológica que é minha, que é nossa, vamos converter os nossos pais. Pode segurar travada. Travou.
Travou. Depois continua aí. Suzana, até ele se recuperar lá, posso... Pode sim, Marco, adiante. Boa noite a todos e todas. Então, a minha história com a Laudato Si é interessante porque nós, como franciscanos, a gente acompanhava a Carta da Terra, que foi aquela construção praticamente comunitária do ano 2000. O Boff ajudou muito naquilo, era o Paulo Freire, mas o Paulo morreu, ficou o Boff. E 15 anos depois, a gente é pego numa maravilhosa surpresa do Papa Francisco, que reúne ali não só um pensamento religioso, mas um pensamento humano, né? E começa dizendo que, recuperando lá a sabedoria dos povos ancestrais, dos povos originários, que a gente é terra, é a mesma coisa que disse um pouco tempo antes o Carl Sagan, quase isso dizia a Carta da Terra. E a gente, por ofício, né, teve que se aproximar dessa carta, e para nós ela abriu uma coisa muito interessante, porque ela trouxe o nosso irmão São Francisco, né? E São Francisco é o cara como diz o Boff, do grito da terra e do grito dos povos. E o Papa, ele inova, porque ele talvez seja o primeiro a dizer com todas as letrinhas que esse sistema econômico que nós vivemos não presta para o sistema vida, né? E aqui, sem fazer nenhum proselitismo, ele está se referindo ao capitalismo, que é o único que a gente vive hoje no nosso planeta e vive de maneira hegemônica. Então, a partir daí, Suzano, como a gente teve São Francisco na Laudato Si, depois na Fratelli Tutti, aí a gente não largou mais. E eu também lamento muito, mas Deus tem as suas vontades que a gente não sabe, a perda do Papa Francisco, porque eu até tenho, outro dia estava olhando para o Papa, o novo Papa, eu olhava para ele e falei, mas qualquer um que ficasse ali era uma covardia, né? Porque não tem como, né? Até a pessoa vai demorar um tempo ainda, porque uma pessoa genial. Então, foi assim a minha aproximação. Mas a primeira vez que eu ouvi falar dela mesmo, eu estava em casa assistindo o jornal com a minha mulher, o cara falou assim, olha, o Papa Francisco acaba... Depois, um pouco depois que os franciscanos, nós recebemos a encíclica e começamos a estudar, né? Mas eu acho que é o documento, posso estar errado, posso estar exagerado, mas é o documento mais importante da igreja, né? Assim como eu acho que a gente perdeu, é por isso que eu também fiquei muito triste, o maior, talvez o único líder popular, né, que a gente tinha no planeta. A gente não tem, a gente pode até se enganar, mas a gente não tem nenhum líder popular, nenhum líder nessa área que tem a voz que o Papa Francisco tinha. Então, uma perda assim que a gente não pode, só o tempo para dizer para a gente quanto que a gente perdeu, né? Mas vamos lá, temos que conseguir continuar andando, né, Suzana? Exatamente. Muito obrigada, Marco. Eu já me senti bem provocada pelas falas de vocês, mas vou pegar esse gancho agora do final do Marco, porque a angústia que eu senti quando o Papa Francisco faleceu foi justamente essa, né, de gente, mas era uma pessoa que tem essa visibilidade para ser porta-voz de tudo que tem acontecido. Eu vejo a Laudato Si como o documento mais revolucionário que a igreja já foi capaz de produzir até hoje, apesar de ainda não ser tão revolucionário como poderia ser, né, se a gente fosse pensar em categorias de nomear, que é o capitalismo que a gente está falando, ele não nomeia, mas assim, né? Mas aí, ao mesmo tempo, com essas angústias, eu fiquei olhando para o sentido simbólico da vida do Papa Francisco. Desde o momento, né, em que ele
saiu naquele balcão, naquela simplicidade, né, sem vestir toda a roupa tradicional, e até a escolha de como ele foi publicando as encíclicas que ele publicou, na ordem que ele publicou, e o final também, a morte ter sido, né, na segunda-feira da Páscoa. E eu fiquei pensando nisso, de que só a partir do momento que ele morreu, que eu comecei a querer me atentar pro sentido simbólico que foi a vida dele, que trazia muito mais, que trouxe muito mais sentido, eu acho, para a profundidade do que foi a vida de testemunho coerente que ele viveu. E eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer mais nas nossas vidas, né? Fazer memória das nossas próprias vidas, desse simbolismo de onde foi que Deus nos achou na nossa vida, no momento que a gente estava para ouvir falar da Laudato Si pela primeira vez, né? Através de quais pessoas, através de quais organizações, universidades, grupos pastorais, como que essas relações ainda estão vivas hoje, melhores ou não, avançaram ou não, porque enquanto o conclave não acontecia, eu ouvia muita gente preocupada com o futuro da igreja, em relação ao cuidado com a criação, né? E ainda vejo algumas pessoas preocupadas porque não está claro como que o Papa Leão XIV vai ser. E isso só o tempo dirá, né? Já fez algumas falas bem simbólicas também, mas a gente não sabe a nível de ação concreta como que ele vai ser. Mas daí, nessa de escutar essa preocupação das pessoas, eu comecei também a refletir no quanto que a gente precisa também aprender a valorizar as nossas articulações de base, tanto quanto a gente valoriza quem tem visibilidade enquanto porta-voz. E ainda mais se a gente pensa em termos da dificuldade que é superar o clericalismo na nossa igreja, né? Eu conversei com alguns amigos, enquanto o conclave ainda não acontecia, de que, gente, eu não tô nem aí para quem vai ser o próximo Papa, porque eu sei que a gente vai continuar sendo igreja, e a gente vai continuar dando fruto da Laudato Si. Nós somos igreja, né? E nós somos o legado de tudo isso que o Papa Francisco fez. Então, independente de como as coisas aconteçam com esse novo Papa, a gente está aqui e mais fortalecido do que antes de Laudato Si, né? E daí eu gosto de fazer um apanhado histórico também, pensando no quanto que nós, estando aqui no Brasil, a gente tem essa bagagem que outros lugares no mundo não têm. O Marco mencionou, né, a questão da Carta da Terra. Esse ano, a gente está celebrando, né, tem várias celebrações, né? A gente tem os 800 anos do Cântico das Criaturas, tem os 10 anos da Laudato Si, tem também 1.700 anos do Credo Niceno-Constantinopolitano, tem gente fazendo essa ponte, né, pensando no diálogo ecumênico, que é a Laudato Si, mas a gente também está celebrando 70 anos do primeiro encontro do episcopado latino-americano. Início, né, o embrião do que veio a ser o CELAM, como a gente conhece hoje, na Conferência Eclesial Latino-Americana. Eu, pelo menos, né, quando eu olho para a Laudato Si, eu vejo ela como um fruto concreto de um caminho que só foi possível por causa do Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II, ele teve uma repercussão e uma implementação na América Latina que foi o primeiro continente que conseguiu já ter encontros específicos para pensar a nível prático de como que ia colocar o Concílio Vaticano II em prática na nossa igreja aqui, porque o episcopado latino-americano já tinha se reunido antes do Concílio Vaticano II acontecer. Então, assim, a gente está num continente, além de ser o continente mais católico do mundo, e que já traz essa contradição de como é que é possível ser o continente mais católico, mas mais injusto ao mesmo tempo, né? Com tantas violências, com tanta morte, né? Tanta violência. Além de todo esse contexto,
que já traz essa bagagem de problematizar a nossa fé e a coerência da nossa fé, a gente tem esse contexto de que a igreja na América Latina já vinha se reunindo para pensar, então, como colocar, como fazer uma pastoral, como fazer uma missão de igreja mais coerente diante desse contexto. E tudo isso a gente recolhe, de certa forma, esses frutos na Laudato Si. E eu acho que ainda tem muito para se avançar quando a gente olha para a capilaridade, né, da encíclica. Porque o distanciamento que ainda existe entre as bases mesmo da nossa igreja e essa profundidade do pensamento social católico é muito grande. Eu fico pensando assim, né, nesse contexto da campanha da fraternidade, muitas pessoas que têm formações, não sei o quê, né, quando fez essa apresentação no início, mestra, doutoranda, não sei o quê, pessoas que têm títulos, convidadas para dar palestra, para falar sobre a campanha da fraternidade, acaba sendo em contextos que quando você vai para uma paróquia lá no fim do mundo, de pessoas, né, que trabalham com outra linguagem, com outros referenciais, não atinge o coração das pessoas, né? E daí, nesse processo de pensar como que a gente pode criar um caminho de capilaridade mesmo, de alcançar as pessoas nas suas histórias, de reconhecer esse sentido simbólico da vida, eu fico cada vez mais achando que o mais importante que a gente faz no nosso ativismo enquanto católicos é se encontrar, é conversar, é escutar a história um do outro. Tem uma coisa que o Papa Francisco fala na Laudato Si, na parte que ele reflete sobre a Eucaristia, que eu acho uma parte belíssima, super teológica, né? Ele fala sobre como todos os elementos da criação são necessários para a gente poder consagrar a Eucaristia, a própria Eucaristia, como se todo o cosmos estivesse presente ali. Mas tem um detalhe que ele bota ali, se eu não me engano é no número 237, que ele diz que é o descanso contemplativo que nos salva de um ativismo vazio. E isso cada vez mais tem sido gritante para mim, porque eu mesma tenho me perdido muito no ativismo. É muita coisa, né? É muita agenda, é muita emergência, porque a gente cada vez mais vê tudo que precisa ser feito. É cada vez mais angústia por ver a quantidade de gente que discorda ou que quer lutar contra, que não quer dar visibilidade. E daí, no meio dessa angústia toda de tudo que tem acontecido, vai afetando a minha capacidade de me manter firme nessa dedicação para a missão que é cuidar da criação, denunciar as injustiças, né? É muito fácil a gente acabar entrando num ritmo tão louco de caraca, precisa trabalhar nisso, precisa ajudar a conscientizar as pessoas, e que a gente cai nesse ativismo vazio. O centro de tudo que a gente faz tem que sempre ser a nossa relação com Jesus. Nós que estamos aqui, se nós somos católicos, não sei se todos são católicos, né? Daí desculpa se tiver alguém que não é, mas pensando falando da Laudato Si como uma pessoa de fé, a razão por tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser o nosso encontro com Jesus Cristo. Então, eu acho que os dois maiores desafios que a gente tem para continuar dando fruto da Laudato Si
é realmente criar essa profundidade capilar do que é o pensamento social cristão, porque ainda se tende muito para um discurso só de sustentabilidade e não do aspecto realmente de justiça social. E o outro é essa questão do descanso contemplativo, do reconhecimento da nossa relação espiritual contemplativa. Isso que vai nos salvar também de ficar doente no meio do caminho, né? E daí, quando a gente olha para uma leitura teológica hoje em dia, né, dos relatos da criação em Gênesis, o primeiro relato da criação, no primeiro capítulo de Gênesis, normalmente a gente está acostumado a falar, tentar resgatar o valor de como Deus, ele traz uma dimensão de relacionalidade, né, o ser humano ele só é colocado ali depois que todas as coisas foram criadas, mas a gente ainda coloca o ser humano como a última coisa que foi criada e ainda como ápice de tudo que foi criado, né? Mas a última coisa que acontece mesmo naquele relato da criação é o descanso de Deus. É a contemplação da obra. E eu acho que isso tem um valor simbólico enorme. Quanto mais a gente cultivar essa prática de parar, olhar para as pequenas vitórias, celebrar os pequenos avanços que a gente já fez, mais a gente consegue dar passos maiores, consegue fazer planejamentos mais estratégicos, consegue unir mais as forças entre as diversas pessoas de boa vontade que também querem construir esse caminho. O descanso, ele é fundamental. E eu digo isso também porque eu tô achando muito violento a forma como está acontecendo a comunicação em relação às comunicações em geral, em relação ao novo Papa. Existe uma ansiedade tão grande, ou de ficar comparando ele com o Papa Francisco, ou de já botar ele numa caixa. Então ele vai ser conservador porque ele está abraçando o legado de Leão XIII e a doutrina social da igreja. Ou bota na caixinha, não, mas ele vai ser conservador porque ele está usando as tradições litúrgicas mais tradicionais. É violento. A gente não sabe esperar e ver como as coisas vão se dar. Né? Contemplar e lembrar que não depende dele a ação pela justiça climática e socioambiental na nossa igreja, porque nós somos os pés e as mãos de Cristo no mundo hoje. E lembrar que, daí pensando pela dimensão do pensamento social da igreja, uma das dificuldades que eu vejo muito quando eu vou tentar conversar com pessoas que são muito fiéis, mas não têm noção do que é a doutrina social da igreja, é esse medo de já ser uma coisa de... Não, mas falar de coisa social não tem a ver com a fé, né? O estereótipo que as pessoas têm na cabeça é assim, né? E eu acho que uma das coisas que as SEBs faziam muito, né? Hoje em dia a gente não vê com tanta visibilidade tudo que as SEBs ainda existem, tem gente que esquece, né? Mas assim, eu acho que as SEBs faziam muito bem é de viver uma espiritualidade encarnada. Eu acho que a gente precisa recuperar isso para pensar em como difundir mais o pensamento social católico hoje, porque a gente só vai conseguir chegar nas pessoas se isso tocar o coração delas. Tem que ser uma espiritualidade do cotidiano. Uma coisa que fale para a vida da pessoa ali, aquela que está sendo impactada pela construção da... que estava aqui no chat agora há pouco, termoelétrica em... Como é que é? Caçapava. A termoelétrica em Caçapava. Como é que a gente vai fazer o povo que vai ser impactado por isso entender por que tem que ficar lutando para, né? Não só a nível de políticas públicas, mas também a nível eclesial. As pessoas se movem pelo que atinge o coração. E daí eu volto a pensar nas simbologias da vida do Papa Francisco. Porque a primeira encíclica que ele publicou foi a Lumen Fidei, Luz da Fé,
Uma encíclica que muitos dizem que já estava mais ou menos escrita pelo Bento XVI, então foi ali uma encíclica a 4 mãos, né? Depois ele publica a Laudato Si. Boom, revolução, né? Ajudou a tirar um pouco das periferias da igreja, tudo que já vinha sendo feito de ativismo socioambiental e climático, e trouxe mais força, porque a gente sabe que já existia muita coisa. Então, ajudou a legitimar tudo que já existia e avançou muito mais, porque trouxe uma visibilidade até para além da igreja. Daí ele publicou depois o Fratelli Tutti, né, trazendo ainda mais uma dimensão de um amor social, político, e ser chamado por uma fraternidade que não é só uma fraternidade, né, desencarnada, espiritualizada, mas é uma questão que, né, pé no chão mesmo. E a última encíclica que ele publicou foi a Dilexit Nos, sobre o Sagrado Coração de Jesus. E eu acho, assim, a última encíclica dele ser sobre o coração, gente, eu acho muito simbólico também. Porque a gente tem muita dificuldade de acreditar no poder das coisas feitas pelo afeto. A revolução, ela vem pelo afeto. É uma convicção de vida, né? É o coração que nos move. Quando a gente fala de conversão ecológica, é um processo pessoal, né? Então, eu acho que o maior desafio hoje em dia, repito, é a questão do descanso contemplativo e pensar o pensamento social católico a partir dessa espiritualidade encarnada, né? Como que a gente atinge o coração das pessoas. Falar de justiça é uma coisa que tem que vir do coração e tem que ser feita através do coração, né? Ao mesmo tempo também que justiça não é caridade, né? Justiça é necessidade, não tem discussão, né? Não tem, não é optativo. Justiça é uma necessidade, né? É uma questão de ser coerente com a dignidade para a qual todas as pessoas foram feitas. Mas ela só cria raízes fortes se a gente consegue atingir o coração das pessoas, né? E daí, nessa meio a essas reflexões também, teve uma fala que me chamou muita atenção do Papa Leão XIV. Acho que foi ontem ou anteontem. Eu abri aqui para eu ler para vocês. Foi o discurso dele, foi sábado, o discurso dele para os membros da Fundação Centésimos Anos, Pro Pontifice. Centésimos Anos também é uma das encíclicas sociais da igreja, né? Mas essa fundação, na verdade, eu nem sei exatamente o que eles fazem, mas a fala que ele disse e que me chamou a atenção e que tem a ver com o que a gente está falando aqui é o seguinte: à nossa volta há pouco diálogo e prevalecem as palavras gritadas, muitas vezes as fake news e as teses irracionais de poucos arrogantes. Portanto, são fundamentais o aprofundamento e o estudo, e igualmente o encontro e a escuta dos pobres, tesouro da igreja e da humanidade, portadores de pontos de vista descartados, mas indispensáveis para ver o mundo com os olhos de Deus. E daqui foi o que mais me chamou a atenção. Olha só. Quem nasce e cresce longe dos centros de poder não deve ser apenas instruído na doutrina social da igreja, mas reconhecido como seu continuador e atualizador. Depois ele continua. Mas assim, basicamente o que ele está dizendo: as pessoas que são descartadas, não é só para a gente instruir elas na doutrina social da igreja. Elas mesmas, por si mesmas, são continuadoras e atualizadoras da doutrina social da igreja. E isso é basicamente dizer,
ouvir o grito da terra, ouvir o grito dos pobres, porque os pobres são sujeitos da revelação de Deus, sujeitos e proclamadores da revelação de Deus. Né? Quando a gente pensa no que é a história da revelação, como Deus começou a se revelar na história, é através das pessoas descartadas, das pessoas que foram vulnerabilizadas por esses sistemas de injustiça e de opressão ao longo da história, que cada vez mais foi piorando, né? Então, acredito que, ao mesmo tempo que... E daí eu foquei pouco no avanço, né? Mas assim, espero que tenha ficado subentendido que eu vejo como avanço o quanto que a Laudato Si ajudou a trazer para o centro da igreja questões que já estavam acontecendo, mas nas periferias, né? Ainda não tinha sido legitimado pelo centro da igreja. A Laudato Si ajudou a dar visibilidade para tudo que estava sendo feito, a trazer para a luz tudo que já estava sendo feito. Aprofundou muitos aspectos teológicos, né? Essa dimensão profunda de como se relacionar com a criação, questões que ainda podem ser, né, aprofundadas ainda mais a nível teórico, teológico, etc. Mas o desafio mesmo que fica é o encontro entre as pessoas, para que a gente possa ver como construir mais redes de capilaridade desse pensamento social, que se dá através das relações, através da escuta, e também através dos encontros como um descanso também, né? Estar com outras pessoas que também estão sofrendo o que é essa luta de cuidado com a criação. Um descanso comunitário, né? E era esse o caminho que eu tinha visto para a nossa conversa hoje. E queria abrir para ouvir, assim, como vocês se sentem provocados, o que vocês acham que é ainda mais desafiador do que esses pontos que eu trouxe, para a gente poder se ouvir mais, porque isso é o mais importante, eu acho, para a gente pensar no que vem nesses próximos anos, é se escutar, construir esses espaços de escuta e articulação. Então, eu acho que a Beatriz levantou a mão primeiro, depois o Francisco. Obrigada, Suzana. Eu comecei falando que eu estava muito contente de estar aqui, porque eu digo assim, a mídia nos mostra muito pouco do quantas pessoas estão fazendo de bom, né? Mas se você procurar, você acha. Nós somos muito, talvez não o suficiente ainda para o problema que a gente tem, mas eu escolho ser esperançosa, eu escolho, né? Então, estar aqui com pessoas que acreditam, que trabalham, para mim sempre é muito, muito motivador, muito... Eu tenho a impressão que esta era a sensação dos discípulos de Emaús, né? A presença de Jesus em meio. É palpável, assim, essa possibilidade de tê-lo entre nós e fazemos a justiça, né? O bem, o trabalho pela paz, que são processos, né? Não é uma coisa que você faz. Então, eu me senti muito em consonância com o que você disse. Muito obrigada, bem. Beatriz. Vocês estão me ouvindo, assim, no fundo tem umas risadas e vozes, vocês estão atrapalhando, não? Não, né? Dá para ouvir, dá para ouvir. Suzana, que bacana que foi que você falou, viu? Foi muito bom. A questão é essa mesmo, a gente tem que ter consciência, porque ao longo desses 10 anos, eu fui um dos primeiros, porque eu fiz o curso, antes de ter o primeiro estudo que teve da Laudato Si, já tinha feito lá, intrometido lá nos Estados Unidos, né? Sem entender nada de inglês, então eu já fui um dos primeiros. O Igor estava no começo do começo, nossa, acho que nem aparecia o nome dele ainda,
quando no movimento tudo. Até eu me correspondia com o pessoal na Itália, inclusive. Então, praticamente, sem querer, de intrometida, fui um dos primeiros. E até a primeira pessoa que fez no capítulo, que participou, foi você, foi a primeira. Aí eu te digo assim, no longos 10 anos, foi mais decepção, mais chateação, foi mais chateação e mais decepção do que os resultados positivos, do que os sucessos. E se a gente parar para reclamar, não para mais. É que eu começo a lembrar, porque... E eu vejo que não foi só comigo, com outros mais também. Mas aí você tocou num ponto, assim, que foi essencial. Nós estamos vivendo, temos que viver o que fortaleceu, o que foi bom, foi a presença de Jesus no nosso meio. E onde está Jesus, está Pai, o Espírito Santo e tudo mais, está junto. E esse lado da contemplação. E você tocou num ponto também, eu comecei minha vida na igreja, foi nos meus 15 anos, 14 anos de idade, foi numa SEBS, com SEBS, fui um dos fundadores da pastoral da Pastoral dos Jovens, a PJ, na minha região, lá na minha diocese, e aquela dificuldade que foi no meio, foi na época da ditadura. Ixi, a gente era visto como comunista, a gente era sempre, ninguém olhava bem a gente, e a gente não falava nada assim, escancarado, nada assim, agressivo, nada. A gente simplesmente a gente expunha os nossos desejos, as nossas vontades. Aí o começo foi na SEB. E depois eu vim para Araçatuba, e em 40 anos que eu estou aqui, 43, 44 anos que eu estou aqui, nunca mais eu participei da SEBS. Participei até de outros movimentos, de tudo, até todos, aí vários. Nunca mais voltei. E eu voltei agora, que tinha um curso de Clara e Francisco, da carta da economia de Clara e assim. E eu, como nunca estudei assim, viajei 40 quilômetros aqui na cidade de Bilac, aqui próximo. Gente, eu lavei a alma, que bom. Rezamos só uma Ave Maria no começo, e a gente estava ali, nossa, a gente estava ali, tinha chuchu, limão, abacate, mandioca, batata doce, aquilo ali, a gente comeu aquilo na hora que a gente fez, nossa, Deus estava ali, sabe, estava bom, que eu voltei tão fortalecido, eu falei, olha só, na simplicidade das pessoas simples, dos irmãos, tudo mais, a gente viver isso, e saber fazer, e é isso que você falou, contemplar a presença de Deus nas pequenas coisas, nas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, sem dar conta do resultado. Vamos fazer o que tem que fazer e amém, né? O resultado é de Deus. Então, olha, encaixou tão bem, né? E é isso aí. E antes de terminar, eu queria dizer, nós temos a nossa mãe, a mãe do capítulo, ela é a Lucelena. E eu estou pensando, tocando no meu coração aqui, que você vai ser a nossa madrinha, viu? Já que você participou da primeira reunião, você vai ser a nossa madrinha. Eu já acho que ninguém vai... Não precisa nem pôr em votação, viu? Você é a mãe nossa, a Lucelena, e você é a madrinha. Que Deus abençoe, viu? Tudo de bom, paz e bem. Obrigada, Francisco. Deixa eu só falar uma coisa que, ouvindo você e a Beatriz, eu me lembrei, porque a Beatriz fez o comentário de que às vezes parece que nós não somos pessoas suficientes diante do tamanho do problema, né? E o Francisco trouxe o quanto que o encontro de volta com a SEBS foi, né? A Ivone Gebara, eu ouvi ela fazendo uma reflexão no passado, falando sobre as micro-revoluções. Porque às vezes também a gente cai tanto nessa presunção de querer dar conta do problema todo, que isso também é uma questão de ego, de certa forma.
do ponto de vista da justiça, a gente tem que entender, o problema realmente é uma questão macro, porque a gente está falando de indústrias, a gente está falando de poder, de dinheiro, né, de questões estruturais muito problemáticas. Mas, olhando para o nosso dia a dia, de como a gente pode colocar em prática questões para desestabilizar essas estruturas, é através dessas relações comunitárias, né? Essas micro-revoluções que acontecem nas comunidades, que continuam vivas, independente do que aconteça a nível dessas camadas mais hierárquicas, né? Vai lá ver a paróquia lá no fim do mundo, as comunidades ribeirinhas na Amazônia, elas continuam vivas, uma resistência, uma resiliência absurda, né? Isso é micro-revolução, isso é espaço de salvação, né, e de revelação de Deus. Só ia trazer essa reflexão da Ivone Gebara. Hélio levantou a mão. Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer a Lúcia, né, que ela que é acho que é a coordenadora, né, São Paulo, não é isso, Lúcia? Isso, Hélio. Eu que agradeço a presença de vocês todos aqui. Tá. Eu vejo que bastante pessoas aí são já veteranos, né, conforme o senhor Francisco falou, mas eu queria fazer uma fala em relação à sua explanação, Suzana, doutora, né? Suzana, né? Então, Suzana, você falou um pouco sobre o Concílio Vaticano II, né? O Concílio Vaticano II, e eu me lembrou, há uns 25 anos atrás, acho que uns 30, eu acho, a gente já falava sobre o documento, eu não sei falar bem o nome, Gaudium et Spes, né? E eu tenho ele aqui. E a gente observa que em algumas palestras que eu já participei, infelizmente, nós não avançamos, 25% do que está lá escrito nesse documento, que é o Concílio Vaticano II. E outra, quando se fala da Laudato Si, como todos sabem, que veio revolucionar, o Papa Francisco, ele veio sim revolucionar com certeza, e hoje nós estamos completando aí os 10 anos da Laudato Si. E olha, eu tenho 2 anos que estou tomando esse conhecimento da Laudato Si. E eu vi na Laudato D1, eu tenho os 2 aqui, a indignação do nosso saudoso Papa Francisco. A indignação, falando de pouca... Você falou aqui também, na questão que pouca invisibilidade, né? A gente nota, até mesmo nas nossas paróquias, né? Desculpa, eu me altero aqui na fala, que eu fico um pouco indignado. Doutora Suzana, faz 2 anos que eu tenho um trabalho aqui na minha paróquia, e a gente bate na mesma tecla, mas não tem as pessoas ainda não se deram conta da importância que tem esses 2 documentos do Papa Francisco e do perigo que nós estamos correndo, a questão climática, né? A Lúcia deve conhecer aqui a Zona Leste, a degradação que tem aqui na Zona Leste, quase 6 milhões de habitantes, está correndo para 6 milhões de habitantes, a vulnerabilidade que existe nos extremos da Zona Leste, os córregos podres. Eu acompanho isso aqui há 20 anos, né? Há 20 anos que eu venho acompanhando aqui degradações de córregos, né? Situações antrópicas muito negativas, ou seja, degradação que não dá nem para se imaginar. Aí a gente fica pensando, né? E você falou uma coisa bastante importante que me chamou a atenção, é que eu coloquei assim como trabalhar
o voluntariado. Eu sou conselheiro de gestor de saúde há uns 30 anos também, né? Comecei como conselheiro popular de saúde e hoje eu sou conselheiro de gestor de saúde. Mas resumindo minha fala, como você mesmo falou, você falou da espiritualidade também, isso é extremamente importante. Quando se fala de espiritualidade, alimentar a nossa fé, mesmo com as invisibilidades, né, é extremamente importante. Quando eu vejo lá em Mateus 28, estarei com vocês até os confins dos tempos, Jesus disse, isso é certeza, né? Ele veio, ele fez a sua corrida durante os 30 e poucos anos, andou com os discípulos e falou, mas hoje é vocês que vão ficar, né? Então, a nossa esperança, seu Francisco, e todos, doutora Ana Beatriz, né, acho que vai falar, e todos, né? O fundamento é esse, é colocar a esperança do verbo esperançar, de um grande pensador também, né, que é Paulo Freire, e primeiro, ter no coração Jesus, porque se nós não tiver essa força que vem de Cristo, o Espírito Santo, a gente, Papa Francisco, lá no Laudato Deum, já reclama, quem lê, viu a indignação dele, né, e ele morreu falando. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigada, Hélio. O Marco levantou a mão. Então, eu queria, Suzana, fazer algumas provocações para você, né? Dado o que você falou, para a gente também partilhar, como a gente está partilhando aqui com bastante sabedoria. Veja agora o que Hélio disse, né? Eu acho que eu vi Suzana falar muito em doutrina social da igreja, né? E eu acho que antes de doutrina social da igreja, e às vezes até apesar dela, né, a gente tem Jesus de Nazaré, que é uma pessoa, o Jesus do povo, né, que a gente tem que recuperar. A teologia da libertação trouxe, né, que é a teologia do Vaticano II para a nossa América Latina, né, para nosso fim do mundo aqui, ela recuperou esse Jesus de Nazaré, que, na minha visão, não era muito religioso, era um ser humano. E a Marcelo Barros traz muito isso também. Uma coisa é o seguimento de Jesus. Eu sempre que posso falo isso, né? Outra coisa é o ato de ser religioso. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu posso ser religioso e não estar no seguimento de Jesus, né? Uma outra coisa de se lembrar também, né? Quem foi pedir a morte de Jesus para os romanos foram os religiosos. Então, eu acho que esse compromisso do seguimento, né, que funda assim aí toda a dimensão espiritual, social, existencial que Jesus veio trazer, esse é o compromisso da SEBS e devia ser o compromisso de todos os nossos segmentos. Mas muitas vezes a gente prefere, que é mais fácil, o rito, né? A gente prefere o rito. Uma outra coisa interessante que você falou, que numa conversa com Marcelo Barros ele falou também, é preciso que a gente se encontre mais, e mais do que isso, é preciso recuperar o sentido de comunidade, porque a gente vive num sistema que quer cada vez mais que as pessoas sejam individuais, e as pessoas vão sendo coisificadas. A gente está vendo agora o absurdo de pessoas andarem com bonecos, né?
Olha, eu pensei que já tinha visto tudo, mas eu ainda não vi, né? O capitalismo vai alienando cada vez mais. E a força que tira a gente da alienação é essa força que Hélio falou, a força do Jesus de Nazaré, né? Que é um Jesus que está, com todo respeito, acima da igreja. É a mesma coisa a situação que você falou do Papa Leão agora. Outro dia, eu e Lúcia, a gente estava numa aula, o professor falou assim, olha, às vezes é muito difícil acontecer o que aconteceu, talvez só 2 vezes na história, da gente ter um Papa que seja maior que a instituição, que foi o caso do Papa Francisco. Então, agora, quando vem outro, você falou, a gente fica cobrando, e vai, é isso, é aquilo. E quando que, como diz Hélio aí, né, sobre o Vaticano II, e você falou também no começo, a gente devia estar preocupado, não com a igreja e a hierarquia, mas o que o Vaticano II diz, que nós somos igreja, que igreja é todo o povo que se congrega em Jesus de Nazaré. Então, é uma coisa interessante. E isso é tão gritante, Suzana, para a gente ver que o nosso país, como você falou, é o país, não é nem o mais católico, é o mais cristão do mundo, e é o segundo mais injusto do mundo. Quer dizer, aqui nós vivemos religião ou vivemos segmento? Parece que nós vivemos mais a religião, né? Não vivemos muito o segmento. Religião, para dizer o que o Marcelo Barros diz, mata. Espiritualidade, o segmento, dá vida. Então a gente tem que, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Ainda te provocando sobre a doutrina social da igreja. Falando do Papa Leão XIII, quando ele lança aquela encíclica, que é uma última de um monte de encíclica que ele lançou, e encíclica, se a gente for ler algumas coisas, a gente vai ficar, por isso que eu falei, apesar, essa encíclica de 1891 não fala nada para esse fim do mundo aqui, gente, com todo respeito, porque a igreja aqui antes tinha inventado o colonialismo. Ou não foi um Papa que dividiu aqui, metade para a Espanha e metade para Portugal, não foi? Então, em 1888, nós fomos o último país do mundo a libertar os escravos, do mundo ocidental. A encíclica é de 1891. Ela não dá uma palavra sobre isso, ela está falando para trabalhadores da Europa que estão enfrentando a Revolução Industrial, que ainda não chegou aqui. Então, às vezes a gente também não nota o abismo que cerca algumas doutrinas que não está falando para todo mundo, né? Que está falando para, né? Para aquela casa. Está aí a revolução de Papa Francisco, né? Que ele não fala só para o fim do mundo, ele fala para todo mundo, né? Ele também não fala só para o primeiro mundo. Então, esse ponto da doutrina social também, que eu acho que a gente tem que pensar. E só para terminar, eu queria sempre falar o que eu sempre falo, porque Francisco falou dos resultados, e eu ouvi uma frase, ou li uma frase de Dom Helder, que eu nunca mais me esqueci. Uma vez, um repórter estrangeiro Dom Helder já no final da vida, nos últimos anos da vida, foi entrevistar Dom Helder, e no final perguntou, então, Dom Helder, qual o resultado que o senhor conseguiu? O senhor está satisfeito com essa luta toda, com o resultado que o senhor conseguiu? Ele falou assim, olha, não me importo muito com os resultados, eu me importo de seguir o caminho. Então eu acho que é isso que, porque, com todo respeito, Suzana, a gente pode se enganar, mas o cristão está mais para perder do que para ganhar, né? Você sabe disso, faz bem. Quem falou isso ultimamente foi o Lancelotti. Muito obrigada, Marco. Eu vou, só para eu não esquecer, e daí eu passo para a Kátia, depois para o Pedro, uns pontos assim das suas provocações que eu fiquei pensando. A doutrina social da igreja, ela não surge a partir do Papa Leão XIII, né? A doutrina social da igreja é o conjunto de ensinamentos que existem desde Jesus de Nazaré. Mas a gente não olha para a doutrina social da igreja dessa forma, a gente olha como se fosse só documentos, né? Então, concordo completamente. Uma outra questão, a gente ainda sofre muito porque o Concílio Vaticano II não foi implementado, né? O Oli também tocou um pouco nisso. Existe um teólogo, que agora eu não vou lembrar o nome dele,
que era especialista no processo histórico do Concílio de Trento, e ele dizia que a implementação de Trento levou 400 anos, sei lá, assim, não sei se é 400, mas assim, é um número absurdo para nós que estamos aqui hoje reclamando de que o Concílio Vaticano, que aconteceu há 70 anos atrás, agora tá me perdendo o tempo, mas assim, né, a gente ainda está num processo de implementação. A gente ainda está nesse processo de implementação, então a gente ainda está sofrendo essas tensões de uma igreja que está tentando implementar um processo muito difícil, né? E daí só um último ponto também, e olhando também o comentário que a Verônica, se eu não me engano, foi que fez, a Maria Verônica, e que você também tocou nessa questão dos encontros, né, de recuperar o aspecto da comunidade, eu fico pensando o quanto que é difícil a gente achar o equilíbrio entre o cuidar de si, porque a gente tem que cuidar de nós mesmos para poder cuidar dos outros, mas sem cair no individualismo e no isolamento, que são os grandes perigos de hoje em dia, né? Eu sempre volto para as analogias de que, tipo, o avião tá caindo, caíram as máscaras, eu tenho que botar a máscara primeiro em mim para poder botar a máscara em outra pessoa, né? Mas como não cair nesse individualismo de só se cuidar de si mesmo, né? É voltando para Jesus, é pensar como que Jesus agia. Ele tinha os momentos que ele se recuava para orar sozinho na montanha, mas a vida dele era toda comunitária, né? Jesus sempre é o paradigma. Então, muito obrigada pelas provocações. Passo primeiro para a Kátia, depois o Pedro. No início eu me apresentei, eu sou Kátia, sou daqui da Amazônia, trabalhei um tempo no estado do Amazonas, mas eu sou daqui do Pará e agora eu estou já há um tempo aqui no Pará, né? Então, me tocou profundamente a tua reflexão, Suzana, por partir dessa parte do afetivo, e a última fala também, né? Porque realmente, às vezes a gente se perde, vamos dizer assim, no ativismo, e não diria se perde, a gente se revolta mesmo, né? E fica indignado, e às vezes a gente esquece essa dimensão contemplativa. Já tem um tempo que eu estava querendo escrever um pouco sobre essa questão das nossas relações, e aí vocês tocaram também nisso. Quando a gente observa que nós estamos nos coisificando, quando a gente observa que as nossas relações viraram algoritmos, inclusive a nossa que milita, porque a gente quer um resultado também dessa nossa militância, a gente esquece um pouco esse valor do afeto, né? E aí o pensamento social da igreja, ele na verdade, para mim, uma tentativa de que a gente pense esse Jesus de Nazaré, né? Esse Jesus de Nazaré, assim como a Kátia da Amazônia, com todas as complexidades que a Amazônia traz, né, para pensar essa dimensão climática. Você perguntou aí, a primeira vez que a gente ouviu sobre a Laudato Si. Em 2015, eu não ouvi sobre a Laudato Si. Eu vim pensar na Laudato Si em 2017 por conta de um boom a respeito de um aterro sanitário aqui na região metropolitana de Belém. E aí a gente foi desenvolver um projeto e a partir daí a gente começou a ter cuidado, mas estudar, aprofundar, tomar conhecimento do documento, isso tem uns 2 ou 3 anos, né? Então, isso diz muito para a gente, né? E também nos coloca numa dimensão de que quando eu observo que a gente está observando os bebês reborn agora, mas nós já tivemos as bonecas infláveis, né? A gente já teve tanta coisa para substituir relações humanas, porque a gente, assim como a gente não enxerga o Jesus de Nazaré como
um Jesus histórico que viveu no seu tempo e que denunciou injustiças e que viveu aquela comunidade, a realidade daquela comunidade. A gente espera um Jesus rei do universo, com toda a pompa e tudo mais. A gente também cobra nas nossas relações essa perfeição, né? Ultimamente eu tenho pensado muito sobre você conseguir ser pessoa, né? E aí eu, quando estava vendo a questão dos bebês reborns, é isso, eu quero me relacionar com alguém que não seja imperfeito e que também não perceba as minhas imperfeições, porque a gente está acostumado a construir essas relações, e isso também a gente cobra da grande Mãe Terra, né? Da Gaia, que é de todos nós. Você começou a tua reflexão e a oração também nos levou a pensar sobre a irmã morte que é resultado de um ciclo natural, não a irmã morte que é provocada pelo poder e a imposição de exploração de outros. Ontem a gente militava a questão da exploração e do abuso sexual de crianças, né? Então, quantas mortes, apesar de que a pessoa está viva, são imputadas às pessoas? E quantas vezes a gente deixa de ser profético nesse sentido porque a gente não tem coragem, né, de se colocar nessa relação? E o quanto hoje nós deixamos a nossa dimensão de ser gente para imitar a ser máquina, né? Então eu gostei muito dessa tua fala, né? E também vou pedir para me retirar, que eu vou entrar numa outra reunião agora, mas gostaria de estar partilhando e aprendendo muito mais com vocês. Eu estava há mais ou menos uns 15 anos atrás vendo a luta do povo Yanomami. Então, quando eu vim agora novamente a mesma coisa, um povo dizimado pelos mesmos problemas sociais, para dar essa impressão de que a gente não avançou, de que a gente não evoluiu, né, do ponto de vista dessa justiça. Mas aí a gente para e observa que na dimensão contemplativa e nessa dimensão relacional de construção, é isso que a gente precisa enxergar, essas micro-revoluções que a gente vai fazendo a partir de si. Sim, você tem toda a razão, né? Aí eu vou pedir licença de vocês, porque agora eu vou ter uma reunião pessoal, tá bom? Um abraço. Muito obrigada, Kátia. Obrigado pela participação. Agora é o Pedro, e depois do Pedro, o José Antônio. Então, deixa eu só falar uma coisinha antes. Depois do José Antônio, vamos encerrando, porque já são quase 9 horas. Tá bom? Tá bom, eu vou ser bem breve. Bom, é que eu estou chegando aqui agora, né? Quer dizer, nesse encontro, e eu não ia me posicionar, mas é que tem tanta coisa instigadora acontecendo aqui, que primeiramente eu quero propor que façamos mais uns 10 desse, para a gente poder aprofundar um pouquinho. Mas a Suzana foi bacana em tudo que ela falou e também suscitou em todos, né? E eu penso assim, ó, nós temos as referências. Jesus, por tudo que foi escrito e que sabemos sobre ele, me parece que muita coisa não foi escrita e muita coisa nós não sabemos, no meu entendimento. Temos São Francisco de Assis, até foi muito citado aqui hoje, quando ele cantou ao Irmão Sol, a Irmã Lua, a Irmã Morte. Então, uma coisa que talvez pouca gente saiba, ele já estava doente, já estava cego quando ele começou a cantar o Irmão Sol e a Irmã Lua, e ao Irmão Lobo, a tudo. Então, assim, ó, pensa na profundidade, na grandeza de uma alma, na lucidez de um espírito para ter essa percepção, é uma coisa incrível. Então, nós temos referência. Aí vem um Papa fora da curva, que é o Papa Francisco, que essas palavras foi do jornalista aqui do Camarote, me parece, da Rede Globo, disse, olha, o Papa Francisco é fora da curva. Então, assim, a referência nós temos de sobra. Agora eu quero voltar um pouquinho ao que o Marco falou, algumas coisas tão bacanas aí que me levou a falar alguma coisinha. Nós precisamos
entender uma coisa. Hoje ou ontem, o ministro da República, um dos ministros, Flávio Dino, se vocês puderem ver essa matéria, que ele fez uma reflexão, e nessa reflexão ele conseguiu colocar o Papa Francisco, o Pepe Mujica, São Tomás, bom, ele reuniu todo mundo e fez uma reflexão sobre a justiça e sobre o direito. Né? Que se o direito não é capaz de olhar para o pobre, para a natureza, para a humanidade, então ele não tem função nenhuma, então é essa função que ele se coloca humildemente na função de tentar fazer essa reflexão nesse ambiente tão importante para uma nação que é o Supremo Tribunal Federal. E nós temos, talvez, a Constituição mais fraterna do mundo. E aí, há pouco a Suzana falou, e mais alguém retratou, que nós somos talvez a região mais católica do mundo e talvez uma das mais injustas do mundo. Entendeu? Então, o que está nos faltando? Parece que nós perdemos a noção do todo. Não é? Se o meu braço está doente, o meu corpo está doente. Então, para ser bem prático, a minha sugestão que eu deixo para esse pessoal que está aqui, com todo esse grupo, é que lá nas nossas dioceses, nas nossas arquidioceses, nas nossas comunidades, quando um bispo, quando um arcebispo, quando um pároco toma a liderança diante de alguma atividade, de alguma ideia específica, as coisas tomam uma forma. Então, foi lançada há pouco tempo, há 2 ou 3 anos, a pastoral da ecologia integral. É um subsídio maravilhoso para a gente poder discutir esses temas inspirados na Laudato Si por todas as dioceses do Brasil. É preciso que a gente fomente isso em todas as dioceses e arquidioceses. E para isso nós precisamos sentar com o bispo, tomar um café com ele, pedir a bênção dele, pedir a participação dele. Olha, eu quero uma pastoral da ecologia integral aqui. Por quê? Porque a pastoral da saúde ela tem em poucas dioceses, em poucas paróquias, pastoral da família tem em poucas paróquias, não estão em todas as dioceses no Brasil todo, e nós temos todo o material. Quando a gente fala do Concílio Vaticano II, a campanha da fraternidade nasceu dentro, foi gerada no ventre do Concílio Vaticano II. A Pontifícia Academia da Vida nasceu lá dentro do Concílio Vaticano II. Chegou no Brasil só em 2005 e chegou em Joinville só em 2017. Então, a grandeza da nossa igreja, ela também de certa forma, tarda um pouco esse prolongamento das ideias e das coisas. Mas hoje nós temos a era digital que a gente pode utilizar em nosso favor. Então, assim, deixar esse recado, esse desafio, para que a gente realmente viva o sinodalismo que o Papa Francisco trouxe com um tom totalmente novo, né? Essa sinodalidade. Esse encontro que você fala, Suzana, esse cotidiano, esse estar junto, esse ouvir, esse audir, essa escuta atenta, nós precisamos fomentar isso nas nossas comunidades. E o fato de essa ansiedade que gera, porque você olha da janela para fora do teu apartamento, da tua casa, às vezes, se você fica diante do meio de comunicação do jornal, às vezes dá uma impressão que o mundo está perdido, está no fim, e não está. Não está, sabe? Toda informação ela tem um objetivo, todos os meios de comunicação eles trabalham para os seus clientes, não é? Se nós nos inspirarmos, se nós tivermos cada vez mais presente no nosso coração, no nosso dia a dia, se a gente fechar a torneira para escovar o dente, se a gente se preocupar com o que coloca na mesa, se a gente cuidar dos nossos animais de uma maneira diferente, não colocando os animais nos lugares das pessoas, sabe? Se boneca, continue sendo boneca, não o que está acontecendo com esses bebês reborn. Somos nós que devemos transformar isso, não é? Então, deixo esse recado para vocês aí, e que a gente possa se encontrar mais vezes para poder, talvez, até aprofundar temas de maneira um pouco mais específica, tá? Mas é isso, nós temos um grande Papa Francisco, teremos ele para sempre, e as ideias dele permanecerão. Ele deixou para nós um caminho. Vocês já estiveram na beira da praia numa noite de luar? Vocês já viram o caminho da lua, que eu gosto de chamar de caminho da lua?
Esse caminho do Papa Francisco é o caminho da lua que aparece todas as noites de luar na praia, no mar. Está aí, está aberto. Agora, o que a gente vai fazer com ele depende de nós. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Vou passar então para o José Antônio e daí a gente encerra. Eu só estou ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Primeiro eu quero agradecer, né, a beleza que foi o encontro de hoje. Eu sou esposo da Ana Beatriz, sou psicólogo, tenho 71 anos, sou banguelo, estou com vergonha de mostrar a banguelice. Sem problema. Então, todas as coisas, muitas coisas que eu vou questionar, vou colocar, pensando nas coisas também que você colocou, Suzana, e pode ser um pouco de provocação, muitas coisas já estão sendo respondidas, né? Desde o momento que eu quis falar, né? Porque também dá um frio na barriga falar. Então é o seguinte, eu até anotei, é bom eu falar lendo um pouquinho, lendo não, vendo aqui as minhas anotações. Então, eu acho que nós precisamos, primeiro, dessa reunião, sairmos com algo concreto. Porque a angústia que nós estamos passando, principalmente aqueles que mais conscientes, com mais consciência, mais angústia, tenho 71 anos, sou filho de português com índio, tinha um pai já ecológico, muito voltado para o lado social, né? Vim da pobreza, né? Passei dificuldades da pobreza, então sei um pouco, tive contato com pessoas de muita pobreza, de muita dificuldade, então isso também ajuda a querer algo concreto. Nós que temos essa consciência, podemos sair daqui do limão fazendo uma limonada, e pensar até como o Papa já colocou. A primeira saudação dele foi saudar a gente falando do Cristo ressuscitado. Então Jesus que está entre nós, né, real, né, nos ajude como comunidade, sinodalmente, né, que a gente saia com propósitos de sair dessa angústia, de conscientizar em primeiro lugar, como ele disse. Quem sabe a gente tem que fazer uma campanha de ir até os bispos, em primeiro lugar, de nossos párocos, né, com toda a humildade, porque eles precisam nos ouvir, assim como a gente precisa ouvir a periferia, né? O Papa falou tanto nas periferias, né, o Francisco, né? Eu outro dia estou descobrindo o que é periferia. Eu descobri uma família de esquizofrênicos, sou psicólogo, né? Todos eles com traços esquizofrênicos, e um deles cuidando dessa turma, uma menina muito abandonada, uma família de classe média, sabe? Então, só para dizer assim, o que é periferia? A gente está do lado de uma situação doentia, pobre, nesse sentido mental, pobreza de muito sofrimento, além dos pobres que a gente está acostumado a entender, né? E precisamos dar esse passo de ir até a periferia, né? Então, a minha pergunta meu questionamento é, como sair dessa angústia? Né? Como conscientizar nossos irmãos? Né? Depois, como nós podemos passar para os nossos irmãos aquilo que você traz para nós, a sua inteligência, a sua capacidade, o seu estudo? Como que a gente pode ajudar as pessoas a entender, a estudar, a conhecer a história? Porque a partir da educação é que chega a saúde. Através da educação, a gente vai realmente conseguir a saúde do planeta. A saúde que também começa com a vida espiritual. Começa com a proximidade, com o afeto. Né? O que mais? Uma coisa que eu sei que é marca do Francisco é a pessoalidade. Francisco nos trouxe a pessoalidade. Jesus é pessoalidade, Jesus é pessoa. Jesus não é um ser assim que está por aí, que está na fé, está no ar, não. Está lá na igreja, está no Papa, não. Jesus está entre nós, de verdade, como pessoa. E isso, para mim, foi uma descoberta. Eu estou emocionado porque eu sou assim, eu me emociono fácil, né? Mas Jesus é uma pessoa. E nós precisamos descobrir isso na oração,
no dia a dia, sentir que Ele nos fala na oração, sentir na Eucaristia, sentir na palavra, quem não é católico, sentir na palavra a pessoa de Jesus. Quem não é crente, ele sente isso no universo, às vezes mais do que o católico, do que o cristão. Ele às vezes comunga mais que no universo e às vezes é mais pessoal, mais afetuoso do que nós religiosos, né? Então, a descoberta que vocês falaram hoje, sair da religiosidade e entrar na espiritualidade, passa pela pessoalidade, descobrir que nós somos pessoa e encontrar no irmão a pessoa. E depois, claro que é óbvio, a gente descobrir Jesus pessoa, né? Eu me emocionei, mas eu queria deixar essa provocação, né? Fiquei muito contente com a história da Kátia, né? O Pedro falou, então, da história dos bispos, né? Então, a gente realmente fazer esse encontro, nós sermos ouvidos. Igual a gente precisa ouvir, irmão. Só para finalizar agora. Eu estava passando na rua, não sei aonde, e uma pessoa pedindo uma comida, ela não quis, ela recusou a comida que eu estava dando, porque era uma coisa muito simples. E ele queria melhor, e ele falou, eu quero tal coisa. Depois ele me criticou, porque eu não queria ver o que ele queria. Nossa, o primeiro ponto é para achar que o pobre é arrogante, que não sei o quê. Não, ele tem razão. Ele estava mostrando para nós, para mim, que ele tem dignidade. Outra coisa que eu falei aqui hoje é enxergar a dignidade, é dialogar com essa dignidade, igual você trouxe para nós hoje. Vamos escutar esse povo, os drogados, os travestis, né? Seja quem for, todos aqueles que estão precisando ser ouvidos. Porque senão a gente não vai inseri-los na igreja que o Francisco batalhou tanto. A gente não vai ficar só palavras. Quer dizer, vai fazer, claro que vai, mas pouco. Então, chegar nesse ponto concreto, eu estou cutucando um pouco, a gente aproveitar essa reunião tão maravilhosa, a gente não sair daqui um pouco, ai, que bonito, foi bom a Suzana, foi bom que a Ana Beatriz falou. Não sei se eu passei o meu recado, entendeu? Passei, Suzana? Passou, muito obrigada, José Antônio. Que bom que você se emocionou, porque tá vindo do coração, e é através quando a gente fala do coração que a gente atinge outros corações, né? E aí eu posso dizer que eu sou agostiniano. Eu vim de Agostinho, eu fiquei 7 anos no seminário agostiniano, então tenho o coração de Agostinho, né? E do estudo também, precisamos estudar. Nosso povo brasileiro é muito pobre em estudo, né? Precisamos aprofundar muito, né? Para melhorar a saúde. A saúde começa na educação, né? Obrigado, desculpa, senhor. Obrigada, nada, que isso. Eu vou só fazer um último comentário, então, e daí eu passo para a Lúcia para a gente encerrar. Obrigada por estarem aqui, já passou das 9 horas, mas eu acho que é bonito ver como estamos conectados nessas emoções, né, nessas investigações. Eu queria encerrar olhando para esse aspecto concreto que eu gostei, José Antônio. Como que a gente vai sair daqui com algo concreto, né? Sair dessa angústia e conscientizar as pessoas. E eu não tenho uma resposta, mas eu tenho uma anedota, porque eu morei um tempo na favela da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, né, a maior favela da América Latina. E quando eu mudei para lá, me gerava muita angústia isso, de ver o tempo inteiro ver injustiça na favela, porque não tem estrutura direito de saneamento, de lixo, né, de distribuição dos resíduos, quando chove é aquela coisa, né? Assim, além de pensar que existem várias camadas diferentes de pobreza, assim, o tempo inteiro só injustiça. Falava, gente, como é que eu consigo criar mais esse processo de educação com as pessoas com quem eu estou convivendo aqui, as pessoas na paróquia, uma paróquia franciscana que tem lá. E quanto mais eu via tudo isso e eu desejava fazer alguma coisa, mais gerava angústia de, tipo, não sei o que fazer, porque parece uma coisa tão... E daí eu comecei a perceber que o que precisava acontecer já estava acontecendo, que era,
eu sentava na casa das pessoas com quem eu convivia, pessoas muito simples, gente semi-alfabetizada, jovens, mais velhos, e a gente conversava sobre a semana. E nessa de conversar sobre a semana, se me perguntavam da minha semana, eu ia falar do que eu estava fazendo em relação à teologia, mas eu falava de uma forma que era totalmente diferente se eu tivesse num contexto mais de, vamos dar uma formação sobre, né? Então, acho que talvez o pensar algo concreto seja pensar com quem eu vou me encontrar para tomar um café, para conversar, para uma conversa descontraída, né? Sem segundas intenções, é um encontro mesmo, né? Isso eu acho que é muito mais concreto do que tentar pensar já no macro de, nossa, a gente precisa criar todas as estruturas possíveis para educar as pessoas. São os passinhos de formiga, né? O concreto no... Com certeza. Que no fim também é a parábola do reino de Deus, né? Se a gente for pensar. Então, muito obrigada por terem ficado um pouquinho além da hora. Obrigado, Suzana. Obrigado. Volta para a Lúcia. Você viu que você aprontou, né, Suzana? Olha que você aprontou aqui, olha. O que virou tudo aí, ó. Muito bom, parabéns. Quantas pessoas nós estamos aqui no Lúcia? Agora 23. Chegou a 27. Hoje nós temos concorrentes, bastantes encontros hoje. O nosso já faz 5 anos, que é toda terceira, segunda-feira, né? Hoje colocaram vários encontros. Teve bastante audiência, viu, Suzana? Parabéns. Suzana, tem o seu fã-clube muito bom. Suzana, ainda é o Frei Tony lá na Rocinha? E tem, acho que também o Frei André, se eu não me engano. O Tony eu conheço. Toda terceira segunda-feira de cada mês. É isso, né? Isso, toda terceira segunda-feira do mês que a gente se encontra. Então, eu quero falar que o nosso próximo encontro vai ser dia 16 de junho, que a irmã Claudenice vai falar sobre o jubileu de 2025, tá? Então, vocês já estão convidados, né? Chame mais maravilha. Oi? Maravilha. Maravilha. E essa semana, né, que é a Semana Laudato Si, tem bastante programação ainda vai ter pelo canal da Universidade de São Francisco, acho que mais 2 ou 3 lives, né? Vai ter os 800 anos do Cântico das Criaturas, os 10 anos da Laudato Si, com a Moema e o Frei Luiz também, que eu acho que é pelo canal da CJP, da Comissão de Justiça e Paz, que é o Frei Marcelo Toyansky que está organizando, né? Então, tem bastante atividade para vocês. Ô, Lúcia, é 16 de junho? Não, do capítulo. Do capítulo 16 de junho. Esse eu não vou poder vir, que aqui essa segunda, 16, é feriado nacional aqui em casa. Alguém está participando do projeto Semente, dos animadores Laudato Si? Aqui eu acho que não tem ninguém. Não, né? Porque eu estou participando, inclusive, né? Eu peço até a Lúcia, falei para a Lúcia que Deus trabalha, mas eu vou estar acompanhando, viu, Lúcia? E todos. Muito importante. Eu acho que a maioria quinta-feira. Mas muito bom, faça mesmo. Depois você já está no grupo do capítulo, né? Estou no grupo, sim. E tem o seu privado, né? Aí qualquer coisa entra em contato com a gente. Então, gente, é isso. E eu quero... eu coloquei o link aí no chat
da assinatura a Suzana também pôs um link aqui, ó, assistir online. O simpósio dos 10 anos, é mesmo. Eu me inscrevi no simpósio. Se inscreve aí, gente. Vai ser Esse eu nem sei. E assinem aí a carta, tem aqui o link no chat, que é contra a termoelétrica, né? É uma carta que os bispos daqui da nossa província, né? De Aparecida, das 5 dioceses, Caraguá, Lorena, Taubaté, Aparecida e São José dos Campos, que eles escreveram uma carta chamando a população para se manifestar, se posicionar contra, face aos problemas que a termoelétrica traz, né? Não são poucos, são muitos. E então a gente está coletando assinatura também para depois enviar essa assinatura para outras instâncias, né? Para barrar juridicamente isso, né? Então, quem puder, por gentileza, assina. E eu quero agradecer a cada um de vocês aqui. Eu não me canso de falar que o capítulo existe, porque vocês existem e estão aqui com a gente, né? Esses momentos de reflexão que é para a gente levar isso para os locais onde a gente está e fazer as micro-revoluções lá, como a Suzana falou, né? Que é nesse espacinho, nessas atuações que a gente vai conseguindo, né? Mudar essa realidade. A gente não pode perder essa esperança. A gente tem o jubileu de esperança aí, a gente precisa ser peregrinos de esperança, levando esperança e agindo para isso, né? Então, eu quero agradecer, muito obrigada a vocês todos, e eu vou pedir para o Francisco fazer a oração final, a bênção final para nós. Francisco. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, ilumine o seu rosto sobre nós, o Senhor tenha piedade de nós. Mostre-nos o seu rosto e nos conceda a paz. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus, paz e bem. Paz e bem. Mais uma vez, muito obrigada. Benção, madrinha, a nossa madrinha. Benção. Que ótima ideia. Um abraço no coração. Tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau. Obrigado.